Olá, galerinha. Espero que todos estejam bem. Como vocês já sabem, infelizmente eu tive uma fratura no ombro direito, o que está impossibilitando que eu consiga usar o braço direito, né? E na próxima semana eu vou procurar, eu já tenho agendado, né, um especialista em ombro para ver se vai precisar ou não de cirurgia. Espero que não, se Deus quiser, que a recuperação seja conservadora. Para que a gente não fique prejudicados, não precise suspender as nossas aulas, eu vou passar aqui alguns materiais e fazer alguns comentários na, nas transparências, nos slides, e vou pedir ao professor Anderson que elabore algumas atividades para que vocês possam fazer em sala. Assim a gente não perde o nosso fluxo, não atrapalha o nosso desenvolvimento. É um momento que eu acho que vale a pena estudar em grupo, aproveitar exatamente os horários das aulas. Por quê? Porque o aluno, muitas vezes, ele fala: eu vou deixar de estudar no horário da aula e estudo no outro horário. E ele acaba não estudando, acaba perdendo o foco. Foi o que aconteceu com muitos no semestre passado. Então vamos lá. Eu vou começar fazendo uma revisão de coisas que eu já passei na sala de aula. É, Nós vamos falar um pouquinho aqui de função de probabilidade conjuntas, ou função de probabilidade conjunta de duas variáveis aleatórias x e y. Vamos começar com duas variáveis aleatórias, mas na verdade a gente pode estender a qualquer quantidade. Posso ter uma sequência de variáveis aleatórias x1, x2, x3 até xn, né? Posso ter mais do que duas. A gente já estudou no quando eu tenho uma única variável aleatória, né? Que é o caso unidimensional. Então, a função de distribuição conjunta, ela é uma função que pega um vetor aqui no R2, tá? Um par ordenado no R2, e associa um número real. Esse número real tem que ser maior ou igual que zero, tá? Esse número real tem que ser maior ou igual que zero. E o somatório dos P de x, da probabilidade de x igual a x, y igual a y, somado em todos os valores possíveis de x, y, então a somatória dessa função aqui, ó, somatório duplo, tá? O somatório duplo de P de xy, somando sobre todos os valores de x, sobre todos os pares ordenados, né, do meu domínio, tem que dar 1. Beleza? Então, é a primeira consideração que a gente tem que ter. Então, tá aqui. Então, essa primeira propriedade a gente chama de não negatividade. Tá vendo? O P de xy é sempre maior ou igual que zero. E aqui a gente chama de normalização. Somatório duplo de P de xy é igual a 1. Por que somatório duplo? Porque nós temos duas variáveis aleatórias. Se fosse, por exemplo, três variáveis aleatórias, seria somatório triplo. Se fosse quatro variáveis aleatórias, seria quatro somatórios. E assim sucessivamente. Se fosse n, seria n somatórios. Perfeito. Então, isso tem que ficar na cabeça da gente. Tá bem? Tudo bem? Não pode perder essa ideia. Muitas vezes a gente representa isso numa tabela, tá? Então a tabela representa uma função de probabilidade conjunta das variáveis aleatórias x, y, se todos os valores, né, na tabela são maiores ou iguais que zero e a soma desses valores dá 1. Não coloquei aqui, né, porque
porque eu fiz o que deu para fazer, eu não tenho braço direito. Então, a gente geralmente faz um corte aqui, ó, e coloca aqui em cima o y aqui e o x aqui. Vocês podem fazer isso para mim. Divide aqui, ó, numa diagonal, coloca o y aqui, o x aqui. Aí o y assume os valores 0 e 1. Então, muitas vezes eu nem coloco aqui, ó, o y igual a 0 e y igual a 1, não. Eu coloco o y aqui, coloco só o valor 0 e 1, coloco o x aqui, coloco o valor 0, 1 e 2 aqui. Perfeito? Então, observe o seguinte. Esse valor aqui, ó, 0,10, é a probabilidade de x assumir o valor 0 e y assumir o valor 0. Ou seja, a probabilidade do par 0, 0. Esse valor 0,15 é a probabilidade do par 0,1. Este valor é a probabilidade do par 1,0. Aqui é a probabilidade do par 1,1. Aqui é a probabilidade do par 2,0 e aqui é a probabilidade do par 2,1. Então aqui, a partir da conjunta, e é isso que a gente tem que ter em mente, tá? A partir da função de probabilidade conjunta, eu consigo praticamente tudo que eu preciso, ela carrega praticamente toda a informação que eu preciso. Então, por exemplo, se eu tenho a conjunta de x e y, é possível eu encontrar a distribuição univariada de x e a distribuição univariada de y, que a gente chama de marginal de x e marginal de y. Por que marginal? Vocês vão fazer o seguinte, faz um corte aqui, ó, e coloca aqui, ó, P, probabilidade de x igual a x. Tudo bem? Olha para você ver. A variável aleatória x pode assumir três valores, o 0, 1 e 2. Isso que a gente está falando aqui pode ser estendido, tá? Então essa aula inicial é uma aula para a gente fixar ideias. A probabilidade de x ser igual a 0, eu não restringi nada em y, então quero que o x, a probabilidade do x ser igual a 0. Olha, o x pode ser igual a 0 quando x é igual a 0 e y é igual a 0, ou quando x é igual a 0 e o y é igual a 1. Então, eu somo essas duas probabilidades aqui, ó. Tá vendo? O que eu estou fazendo aqui? Eu fixo o x e vario o y. Somo em y. Então, eu fixo o valor de x e somo nos valores de y. Então, é a probabilidade de x igual a 0, y igual a 0, mais a probabilidade de x igual a 0, y igual a 1. Isso me dá a probabilidade de x igual a 0. E nesse caso aqui, 0,25. Então, está aqui. Né? Você já escreveu para mim aqui, ó, probabilidade de x igual a x. Então, quando você vai colocar um P maiúsculo aqui, por exemplo, vai colocar a variável aleatória x maiúsculo aqui, igual a um x minúsculo. Fecha parênteses aqui. Então, vai ser 0,25. E a probabilidade de x ser 1? Olha, o x pode ser 1 quando o y é 0, ou o x pode ser 1 quando o y é 1. Então, ou seja, é a probabilidade do par 1, 0, mais a probabilidade do par 1, 1. Perfeito? Tanto no 1, 0 quanto no 1 ocorre x igual a 1. Então, eu fixo x igual a 1 e somo aqui nos y. Eu vario o y aqui, ó. Somatório aqui em y. Então, 0,20 mais 0,25, 0,45. A mesma coisa a probabilidade de x igual a 2. A probabilidade de x igual a 2, eu vou fixar o x igual a 2 e vou somar a conjunta em y. Tá? Eu somo a conjunta em y. Tá vendo? Então, é a probabilidade do par 2, 0 mais a probabilidade do par 2, 1. Coloco aqui 0,30. Então, observe, 0,25, 0,45, 0,30. Se eu somar esses três valores aqui, dá 1, beleza? Então, eu consegui a função de probabilidade da variável aleatória x, que geralmente eu chamo de marginal de x, tá? Porque aparece a margem da tabela aqui, ó. Então, a gente chama de marginal de x. Então, eu poderia escrever assim, ó, x, né? Vocês podem fazer x, montar uma tabelinha, os valores 0, 1 e 2, e embaixo colocar P de x, que são as probabilidades, e colocar 0,25, 0,45, 0,30. Tendo a marginal de x, você consegue encontrar a esperança de x, a variância de x, o desvio padrão de x, tá vendo? Então, eu tinha a conjunta, consigo a marginal. Legal. Mas se eu quero a marginal de y, ou seja, a função de probabilidade de y, eu venho aqui, ó, coloco P
de y maiúsculo igual a yzinho aqui, perfeito? Que é a probabilidade da variável aleatória y assumir um valor y. Observe que a variável aleatória y assume dois valores, 0 e 1. Neste caso, então, eu vou fixar, por exemplo, o y igual a 0 para encontrar a probabilidade de y ser igual a 0 e vou somar a conjunta em x. Tá bom? Vou somar em x. Então, para eu saber a probabilidade de y igual a 0, é a probabilidade do par 0, 0, mais a probabilidade do par 1, 0, mais a probabilidade do par 2, 0. Quando eu somar isso aqui, ó, vai dar 0,42. Então, a probabilidade do y ser igual a 0 é igual ao somatório do P de x 0, tá vendo? O y está igual a 0, somado em x, tá? Beleza. E a probabilidade do y igual a 1? É a probabilidade do par 0, 1, mais a probabilidade do par 1, 1, mais a probabilidade do par 2, 1. Somando esses três valores aqui, eu vou encontrar 0,58. Então, aqui eu tenho os valores que a variável aleatória y assume, que é o 0 e 1, e com quais probabilidades ela assume esse valor. Se eu somar o 0,48 com o 0,50, não, se eu somar o 0,42 com o 0,58, eu vou ter 1 aqui também, ó. Então, tanto faz, né? Agora, com a função de probabilidade da variável aleatória y, nós também podemos calcular a esperança de y, variância de y, beleza? Então, muitas coisas podem serem feitas. Legal. E é o que vai aparecendo aqui. Aqui nós estamos dando um exemplo. Probabilidade de x igual a 1, y igual a 1. Está aqui, ó, 0,25. Probabilidade de x igual a 2, y igual a 0. X igual a 2 com y igual a 0. Está aqui, 0,12, perfeito? Esse exemplo está pedindo qual que é a probabilidade da variável aleatória x assumir valores menores ou iguais que 1. Observe que o y está livre para assumir qualquer valor, desde que o y está livre para assumir qualquer valor. O que a gente interessa é que o valor de x seja um valor menor ou igual que 1. Perfeito, vamos olhar na tabela aqui, na função de distribuição conjunta aqui. Quais são os valores de x menor ou igual que 1? É o 1 e o 0. Tá vendo? 1 e o 0. Então, o 0, 0, o x assumiu o valor menor ou igual que 1. O 0, 1, o x assumiu o valor menor ou igual que 1. O 1, 0, o x assumiu o valor menor ou igual que 1. E o 1, 1, o x assumiu o valor menor ou igual que 1. Então, basta eu somar esses quatro valores aqui, ó. Tá vendo? Somando para esses quatro valores aqui, ó, o x está assumindo valores menores ou iguais que 1. Ou então, eu sei que toda essa tabela aqui soma 1. Ó. O único lugar nessa tabela que x não assumiu valores menores ou iguais que 1 é quando eu faço 2, 0 e 2, 1. Tá vendo? Então, eu poderia somar esses aqui, ó, 30 com 40 dá 0,70. Ou então fazer, eu sei que toda essa soma aqui dá 1. Se eu retirar esses dois valores aqui, ó, que são exatamente os complementares, né? Aqui é x maior do que 1. Então, 0,12 com 0,18, 0,30. 1 menos 0,30, 0,70. Eu chego no mesmo lugar, tá vendo aqui, ó? Eu poderia somar, igual eu fiz aqui, encontrar 0,70, ou fazer 1 menos a probabilidade do complementar. O que é o complementar de x menor ou igual que 1? É x maior que 1. Então, eu poderia ter feito a probabilidade de x menor ou igual que 1 é igual a 1 menos a probabilidade de x maior que 1. X maior que 1, nesse caso nosso aqui, é só o 2, ó. Só o 2. Então, não poderia, né, ocorrer para a gente o 2, 0 e o 2, 1. Então, nós vamos retirar, porque o total aqui soma 1. Essa soma dá 0,30. Então, se eu faço 1 menos 0,30, eu encontro o mesmo 0,70. Então, nós temos várias maneiras de fazer a mesma coisa. Observe que a probabilidade de x menor ou igual que 1, gente, isso é a função de distribuição acumulada da variável aleatória x no ponto 1, né? Que essa é a definição de função de distribuição acumulada, né? O que é a função de distribuição acumulada de uma variável aleatória no ponto A? É a probabilidade dessa variável aleatória ser menor ou igual que A. Tudo de probabilidade 1, perfeito. Agora aqui está perguntando, qual que é a probabilidade
de x igual a 1 ou y igual a 1. Vamos tomar muito cuidado, não é i, é ou, tá? Então, o que pode acontecer aqui? Pode acontecer dos dois serem 1? Pode, não tem problema nenhum. Mas basta que um deles assuma o valor 1. Beleza? Então, de novo, eu tenho duas maneiras. Se eu venho aqui, ó, se o x assumir 0 e o y assumir 0, nenhum dos dois assumiu 1. Então, não posso. Agora, o 0, 1 eu posso? Posso, porque aí o y assumiu o valor 1, tá vendo? Então, quando eu pego o ponto 0, 1, beleza. Pelo menos um dos dois assumiu o valor 1, então já tenho 0,15. Quando eu pego aqui o 1, 0, eu tenho 0,20 aqui. Pelo menos um já assumiu o valor 1. Estou chegando no 0,35 somando esses dois. O ponto 1, beleza, os dois assumiram o valor 1. Beleza, então eu estou com 0,35 com mais 0,25, 0,70, não é isso? O 2,0 não pode, mas o 2,1 pode. 0,88. Perfeito? 0,88. Se eu não estiver errando, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, está errado. 0,0 não pode. 0,1 pode. Por quê? Porque pelo menos um dos dois assumiu o valor 1. Perfeito. 1,0 pode, então aqui está dando 0,35. Com 0,60, com esse aqui, ó, porque 1, beleza. Aqui não pode, aqui pode. 0,78, perfeito. Então, a probabilidade de x igual a 1 ou y igual a 1, 0,78. Mas tem uma outra forma, eu posso usar o complementar. Beleza? Vamos lá. O que é o complementar? Probabilidade de x igual a 1 ou probabilidade de y igual a 1. O que é esse complementar? Tá vendo? A gente tem que saber essa relação. A negação do ou é i. Então, isso aqui é o seguinte, olha, muita atenção que isso pode ser preciso em outras situações. Então, você tem que guardar as ideias. A continha é muito simples. Então, isso aqui é complementar desse evento é 1 menos a probabilidade de x diferente de 1 e y diferente de 1, tá vendo? Então, isso aqui é 1 menos a probabilidade de x diferente de 1 e y diferente de 1. Eu tenho que pegar o ponto onde os dois são diferentes de 1. Então, vamos ver onde está isso. X diferente de 1 e y diferente de 1 é o par 0, 0 e o par 2 e 0, tá vendo? Então, eu posso fazer 0,10 mais 0,2, 0,22. A probabilidade de x diferente de 1 e y diferente de 1 é 0,22. Então, eu poderia usar a propriedade do complementar e fazer 1 menos o 0,22 aqui, 0,78. Chego no mesmo lugar. Chego no mesmo lugar. Perfeito? Então, é muito importante fazer essas anotações, escrever, desenvolver isso, porque são essas coisas que a gente carrega. Esses números aqui são simplesmente ilustrativos, tá? Não vão aparecer os mesmos números. O que aparece são as mesmas propriedades. Olha, isso eu já falei aqui, ó. Se eu quero achar a marginal de x, ou seja, a função de probabilidade de x, eu pego o somatório, eu pego a conjunta de x e y, tá vendo? Deixo o x que está aqui fixo, ó, e somo para todos os valores de y. Tá vendo? Faço somatório dos valores de y. O que vai variando aqui é os valores de y. Então, é o p de x com o primeiro y, depois mais p de x com o segundo y, mais p de x com o terceiro y. Então, se eu pego a conjunta e somo fixo x e somo em y, eu consigo a distribuição de x. Por quê? Porque para cada, por exemplo, lá o x assume os valores, vamos voltar lá, x assume o valor 0, 1 e 2, né? Então eu venho aqui, ó, coloco o x igual a 1 aqui, ó. Então ele já está fixo, vai entrar 1 aqui, ó. Agora eu vou somar. O y assume valores 1 e 2, né? 0 e 1. 0 e 1. Então vamos começar com 0. O x assumiu o valor 0 aqui, então vamos botar o 0 aqui. Então aqui vai ficar p de 0y. Como o y assume o valor 0, 1, o primeiro y aqui vai ser 1, vai ficar 0, 0, mais 0, 1. Encontrei a probabilidade de x igual a 0. Depois troco aqui para o x igual a 1. Aqui vai ficar 1y. Aí eu vario o y. 1, 0 mais 1, 1. Encontrei a probabilidade de x igual a 1. Depois coloco 2 aqui.
aqui fica fixo igual a 2, e o y agora eu vou variar, né? Vou fazer o somatório nele. Vai ficar 2, 0 mais 2, 1. Então a probabilidade de 2, 0 mais a probabilidade de 2, 1. Com isso eu encontro a probabilidade de x igual a 2. Tá vendo? Para encontrar a marginal de y, ou a função de probabilidade de y univariada, eu pego a conjunta, fixo y aqui na conjunta e somo em x. Quem está variando agora é o x. Então, por exemplo, o primeiro valor de y é 0. Eu quero encontrar a probabilidade de y igual a 0. P de 0 aqui. Jogo 0 aqui, vai ficar x0 aqui. Ó. Vai ficar somatório em x de P de x0. Agora eu vou variar o x. O primeiro x é 0, então vai ficar a probabilidade de 0, 0, mais o segundo x é 1, mais a probabilidade de 1, 0, mais a probabilidade de 2, 0. Com isso eu encontro a probabilidade de y igual a 0. Depois eu substituo 1 aqui e faço a mesma coisa para encontrar a probabilidade do y igual a 1, tá vendo? E aí eu monto a tabelinha com a função de distribuição de y. Que é o que eu fiz aqui, ó. Comentei logo no início para vocês, ó. Se eu quero encontrar a probabilidade de x igual a 0, eu fixo o 0 e somo aqui, ó. Se eu quero encontrar a probabilidade do x igual a 1, eu fixo 1 e somo aqui, né? Probabilidade do x igual a 2, eu fixo 2 e somo aqui, ó. Aí aqui vai aparecer, ó, a P de x. Vai aparecer os valores dela aqui. A mesma coisa, a P de y vai aparecer aqui. Perfeito. Então, o importante é guardar essas propriedades, ok? Então tá aqui, ó. Aquilo que eu coloquei lá, que eu já comentei lá no início do vídeo, está aqui, ó. Probabilidade de x igual a 0, somei aqui na linha 0,25. Probabilidade de x igual a 1, somei aqui, ó. Probabilidade de x igual a 2, somei aqui, tá? Vocês vão ler isso aqui, mas isso aqui eu já falei lá atrás. Então aqui eu tenho x, aqui eu tenho p de x, aqui eu tenho y, aqui eu tenho p de y. Consigo calcular a esperança, por exemplo, a esperança de x aqui eu seria 0 vezes 0,25 mais 1 vezes 0,45 mais 2 vezes 0,30, né? Para encontrar a variância, eu poderia encontrar a esperança de x ao quadrado e depois usar a relação variância de x é igual a esperança de x ao quadrado menos quadrado da esperança de x. Ou tem a outra definição, né? Que a variância de x é a esperança, aí abre um parênteses, do quadrado, né, do que está dentro do parênteses, onde que vai aparecer dentro do parênteses é a variável aleatória, que no caso é x, menos a esperança de x. Então é a esperança do quadrado de x menos a esperança de x, né? X menos a média. Perfeito. Então aqui nós já fizemos. Aqui ele está falando qual que é a probabilidade de y igual a 1 e x maior que 0. Né? Olha, ele fixou y igual a 1 e x maior que 0. Aqui não tem problema na ordem, porque ele deixou bem claro, tá? Quem quer quem. Então, ele quer saber a probabilidade de x maior que 0 e y igual a 1. Ele quer que é uma interseção, então tanto faz. Faz que eu falo assim, tanto faz escrever o x do lado de cá e o y do lado de cá, como o y do lado de cá e o x do lado de cá, isso não tem problema. Então, eu quero saber o seguinte. X maior que 0 é o 1 e o 2. Então, ele está querendo calcular a probabilidade de y igual a 1 e x igual a 1, mais a probabilidade de y igual a 1 e x igual a 2, né? Então, a probabilidade de y igual a 1 e x igual a 1, mais a probabilidade de y igual a 1 e x igual a 2. E olhando na tabela, a probabilidade do ponto 1 é 0,25 e a probabilidade do ponto 1,2 é 0,18. Está aqui, ó. Aí. Probabilidade do ponto 1,1 está aqui, ó, 0,25. E a probabilidade do ponto 2,1, quer dizer, né, 0,18. Pronto. Aqui nós temos a definição das probabilidades condicionais. Então, ele está colocando aqui, ó, para P de y maior que 0, né? Por que está colocando maior que 0? Porque esse termo vai aparecer no denominador
e eu não posso ter divisão por zero. Então, a probabilidade de x dado y, a probabilidade da variável aleatória x dada a variável aleatória y, e a gente aqui dentro escreve x dado y, ou seja, a probabilidade da variável aleatória x assumir um valor x, dado que a variável aleatória y já assumiu um valor y, ela é dada pela conjunta de xy no ponto x, y. Então, ou seja, a probabilidade do vetor xy aqui assumir o valor x, y, tá vendo? Dividido pela probabilidade de y assumir o valor y. Tá? Então, é a probabilidade do par xy dividido pelo P de Y. Agora, uma coisa legal que a gente já pode extrair daqui antes de passar. Se eu pegar esse termo aqui, ó, e passar para cá multiplicando, eu tenho uma relação bem interessante, né? Eu estou dizendo que a conjunta de xy pode ser escrito como a probabilidade de x dado y vezes o P de y, tá vendo? Ó, probabilidade de xy pode ser escrita como a probabilidade de x dado y vezes o P de y. Eu posso passar isso para cá. E várias vezes isso vai ser usado principalmente em... Essa é a ideia, tá? Em inferência bayesiana. Usa muito isso. A gente costuma, por exemplo, só tem a variável x aqui. Aí eu coloco, eu faço uma conjunta dela com y aqui, eu acrescento aqui um y aqui, ó. É a mesma coisa de eu pegar x dado y multiplicado por p de y. Perfeito? Aí ele está me falando que para cada x aqui, ó, para cada y, eu tenho que o somatório em x da condicional, né? Então, por exemplo, no nosso exemplo lá nós temos probabilidade de x dado y igual a zero, mais a probabilidade de x dado y igual a 1. Está falando que essa soma vale 1. Nós vamos ver isso aqui numericamente. Você já está dizendo para mim que x dado y é uma variável aleatória, né? E que a soma dos valores das probabilidades dá 1, né? Então tem uma função de distribuição aí. Então vamos ver esse exemplo aqui. A probabilidade do y igual a zero, a gente já sabe calcular, é 0,42. Como é que eu faço isso? Probabilidade do y igual a zero. Está aqui, ó. Probabilidade do y igual a zero, 0,42 aqui, ó. Beleza? Também tinha, fui longe. Estava aqui, ó, eu fui longe. Probabilidade do y igual a zero. Agora eu quero saber o seguinte, a probabilidade de x assumir um valor x, dado que y assumiu um valor zero, isso é a conjunta de x zero, né? O x está aqui, o zero está aqui, é a conjunta de x com zero, dividido pela probabilidade do y ser igual a zero. Tá vendo? Que está aqui, ó, porque é a definição aqui, ó. Pela probabilidade do y ser igual a zero. E a probabilidade do y ser igual a zero é 0,42. Coloquei aqui. Beleza? Então, observe que eu tenho uma função aqui em x, ó. Quem vai variar aqui é o x. Né? X vai assumir o valor 0, 1 e 2. Então, quando a probabilidade da variável aleatória x assumir o valor x igual a zero, dado que a variável aleatória y assumiu o valor y igual a zero, vai ser o P de 0, 0 dividido por 0,42. O P de 0, 0 é 0,10. 0,10 dividido por 0,42 dá esse valor aqui. Depois coloco x igual a 1. Tá? A probabilidade da variável aleatória x assumir o valor 1, dado que a variável aleatória y já assumiu o valor 0, ela é a probabilidade da conjunta aqui 1, 0, que é 1, 0 é 1, 0. 0,20, tá? 1, 0 é 0,20.
dividido por 0,42. Está aqui atrás, né? Aqui. A probabilidade do 1, 0, 0,20. Né? Trouxe para cá. Está aqui. Dividido, então 0,20 dividido por 0,42 dá esse valor aqui. A probabilidade de 2, 0. Não, desculpa. A probabilidade da variável aleatória x assumir o valor 2, dado que y assumiu o valor 0, é a probabilidade de x assumir o valor 2 e y assumir o valor 0, dividido pela probabilidade de y assumir o valor 0. Isso é 0,12, esse numerador aqui, ó, a probabilidade do ponto 20, 0,12, dividido por 0,42, vou encontrar 0,2857, que está aqui. Perfeito. E aí entra, se eu fizer agora o somatório em x, aqui, ó, vai dar 1. Aqui, ó, somar aqui, ó, probabilidade de x igual a 0, mais a probabilidade de x igual a 1, mais a probabilidade de x igual a 2, dado que o y foi igual a 0, é 1. Tá vendo? Então, esse somatório aqui, ó, variando em x, porque tá fixo aqui que o y é igual a 0. Agora, olha que legal. Olha que legal, que é bem importante já começar a perceber. X dado y, tá? X dado y igual a 0. Olha que legal. X dado y igual a 0 é uma variável aleatória, tá? Que pode assumir os valores 0, 1 e 2 com essas probabilidades aqui, ó. Se eu chamar esse x dado y, por exemplo, posso chamar esse x dado y de um z, por exemplo, né? Então, x dado y igual a 0 é uma variável aleatória. Que legal. Em x, né? Variável aleatória em x. Observe, então pergunta. Qual é a probabilidade de x assumir o valor 0, dado que y assumiu o valor 0? Está aqui. Eu poderia então calcular, por exemplo, a esperança de x dado y igual a 0. Que era só fazer 0 vezes esse cara, mais 1 vezes esse cara, mais 2 vezes esse cara. Eu ia ter um valor, então, da esperança de x dado y igual a 0. Então, observa que a esperança de x dado y igual a 0, o y fixo, é um número, beleza? Só que eu posso variar esse cara aqui, ó. Eu calculei aqui a probabilidade de x ser igual a x, né? Dado y igual a 0. Só que, por exemplo, o y pode ser 1. Né? O P de 1 aqui é 0,58. Então, quando entrar 1 aqui no lugar do y, a probabilidade de x ser igual a x, dado que o y é igual a 1, aqui vai entrar o 0,58, aqui vai ficar o 1. Ó. De novo, eu vou gerar uma outra tabelinha dessa aqui, ó. Só que agora vai ser a distribuição condicional de x, dado que o y é igual a 1. Tá vendo? Para cada valor de y aqui, ó, eu gero uma tabelinha dessa aqui, ó. Aí eu posso calcular agora a esperança condicional de x, dado y igual a 1. Tá vendo? A distribuição x dado y igual a 1 é uma variável aleatória. Então, eu tenho a função de probabilidade dela. Aí eu consigo calcular a esperança de x dado y igual a 1. É um outro número. Olha que legal. Então, para cada valor de y, eu gero uma esperança. Mas o que acontece? Isso um desenho ajuda pra caramba, eu não consegui colocar aqui por causa do braço, mas você pode pensar assim. Pensa nas pessoas com 1,70 m e 1,80 m. Beleza? E olha, e pega uma amostra de pessoas com 1,70 m, uma amostra de pessoas com 1,80 m. Beleza? Você vai ter uma distribuição dos pesos dessas pessoas. Né? Pesos de pessoas com 1,70 m e pesos de pessoas com 1,80 m. Então, fixa o 1,70 m e calcula a média. Então, eu tenho a média dos pesos, dado que as pessoas têm 1,70 m. Agora, fixa o 1,80 m. A média dos pesos, dado que as pessoas têm 1,80 m. Legal, eu tenho duas médias. Tá vendo?
que são condicionadas, cada média é condicional à altura. Tá? Para cada altura eu gero uma média, eu tenho ali uma média para aqueles pesos. Aí, aquela esperança, uma foi calculada para 1,70 m e a outra foi calculada para 1,80 m. Então, eu gerei duas esperanças ali, eu tenho as probabilidades, então eu posso considerar a esperança do peso dado a altura como uma variável aleatória. Cada esperança, para cada peso cada altura que eu atribuo, 1,70 m, 1,80 m, eu tenho um número. Mas quando eu olho para o conjunto, né, para a altura em geral, eu tenho uma variável aleatória. Então tá aqui, ó. Já comentei, né? Se eu coloco aqui, ó, P dado y igual a 1 aqui, ó, probabilidade de x assumir o valor x dado y igual a 1, fica dessa forma aqui, tá? E aí a gente monta essa tabela aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho que x dado, igual eu falei com vocês, eu poderia chamar isso aqui, ó, de uma outra letra, ó. Um m, por exemplo, tá? M é igual a x dado y, né? Então teria a distribuição aqui, ó, do m. Beleza, então, dado que o y assumiu o valor 1, x pode assumir o valor 0, 1 e 2, tenho aqui, ó. Tá? E aí aqui eu posso calcular uma esperança. Então, para y igual a 1 eu tenho uma esperança, para y igual a 0 eu tenho outra esperança. Olha lá, tá aqui, ó. X pode assumir o valor 0, 1 e 2. Se y assume os valores 0, a probabilidade de x assumir cada um desses valores está aqui. Se é dado que y assumiu o valor 1, a probabilidade de x assumir cada um dos valores estão aqui, ó. Perfeito. Legal. Nessa transparência, ele está falando sobre independência. Tá? E aí ele está definindo que as variáveis aleatórias x e y aqui, ó, são independentes se a conjunta se fatora no produto das marginais para todo par xy pertencente ao domínio. Tá? Então, P de xy, ou seja, a conjunta, é igual o produto das marginais, tá? Para todo par xy. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo isso aqui, ó. Nós temos uma tabela aqui que ajuda melhor do que essa aqui. Aqui, ó. P de x igual, o P de x igual a 0 e y igual a 0 é 0,10, tá vendo? Se essas variáveis aleatórias x e y aqui, ó, fossem independentes, se as variáveis aleatórias x e y fossem independentes, esse valor 0,10 aqui, ó, ele seria igualzinho ao produto da probabilidade y igual a 0 vezes a probabilidade de x igual a 0, daria esse valor aqui. A probabilidade do par 0, 1, conjuntamente, aqui, ó, seria a probabilidade do x igual a 0 vezes a probabilidade do y igual a 1. Esse vezes esse daria esse aqui, ó. A probabilidade do par 1, 0 seria esse valor aqui, que é a probabilidade do x igual a 1, vezes esse valor aqui, que é a probabilidade do y igual a 0. Isso ia ter que conferir para todos os valores aqui, ó. Né? Se o produto desse com esse, desce esse aqui, o produto desse cara aqui com esse aqui, desce esse, desse com esse, 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 desce esse, fosse igual, a gente diria que as variáveis aleatórias x e y são independentes. Se pelo menos um, tá, for distinto, poderia estar ficando coincidindo quase tudo, mas se um for distinto, já não são independentes. Tem que valer para todos os valores de x e y no domínio. Tá? Então essa tabela aqui não ficou muito boa, tá vendo? O P de xy é 0,10 e o P de x vezes o P de y deu 0,15. Acabou, já não são independentes. Aqui é só exemplo, tá? Vocês vão ler. Aqui é aquilo que eu comentei, né?
a esperança de x dado y igual a zero. A esperança de x dado y igual a zero. Então a gente vem aqui, ó. Aqui, cadê? Na outra. Aqui. Se eu quero a esperança de x, aqui, ó, esperança de x dado y igual a zero, tá? Eu venho aqui e faço. Esse valor aqui, né? Esse valor vezes esse, mais esse valor vezes esse, mais esse valor vezes esse. E se eu quero a esperança de x dado y igual a 1, eu faço esse valor aqui vezes esse, mais esse valor vezes esse, mais esse valor vezes esse. Perfeito. Reduz a probabilidade 1, né? Então tá aqui, ó. Então a esperança de x dado y igual a 0 é esse valor aqui, e a esperança de x dado y igual a 1 é esse valor aqui. Então o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a esperança de x dado y, tira o zero daí, coloca essa esperança de x dado y. Beleza? Dado y. Isso é uma variável aleatória. Eu posso colocar assim, ó, dividir aqui, colocar assim, né, fazer uma tabelinha aqui, colocar assim, esperança de x dado y. Essa é a variável aleatória que eu poderia até chamar de um nome. Poderia falar assim, z é igual a esperança de x dado y. Aí vem, quais os valores a esperança de x dado y pode assumir? Pode assumir esse valor aqui e esse valor aqui, tá vendo? Então a esperança de x dado y pode assumir o valor 1,0476, coloco aqui, ou 1,0517, coloco aqui. Embaixo vem as probabilidades. Qual que é a probabilidade da esperança de x dado y assumir esse valor? Ela assume esse valor quando y assume zero, então é a mesma probabilidade de y igual a zero. E quando é que a esperança de x dado y assume esse valor aqui, ó? Ela assume esse valor quando y é igual a 1, ou seja, é a probabilidade do y igual a 1. Então você vai ter aqui uma função de probabilidade da esperança de x dado y. Então, observe que a esperança de x dado y, né, o y ainda vai variar, é uma variável aleatória. Então, eu posso calcular a esperança e variância dessa variável. Aqui nós temos a definição da função de distribuição conjunta. Então, a função de distribuição conjunta do vetor xy é definida como a probabilidade do x ser menor ou igual que x e y menor ou igual que y. Tá? Então, eu faço um somatório duplo da conjunta, somando em todos os pontos onde o x, todos os pontos xi, né, são menores que x, e todos os pontos yj menores do que o y que eu estou trabalhando aqui, né? Eu só troquei aqui a letra, né? Ele colocou somando em todos os pontos xj e yj, tá? Que satisfaz essa condição, xi menor que x, yj menor que y. Então, por exemplo, o f de 00, por definição, é a probabilidade de x menor ou igual que zero e y menor ou igual que zero. Olha, mas x e y menor ou igual que zero conjuntamente só existe o ponto 00. Então isso é igual à probabilidade do ponto 00 que dá 0,10. A probabilidade, o f, a função de distribuição acumulada no ponto f01, isso é a probabilidade de x menor ou igual que zero e y menor ou igual que 1. Olha, então esses pontos é a probabilidade do ponto 00 mais a probabilidade do ponto 01, né? Porque no ponto 00 o x é menor ou igual que 0 e o y é menor ou igual que 1, e no ponto 01 o x é menor que 0 e o ponto o y é menor e o ponto y é menor ou igual que 1. Então nesse caso aqui eu vou ter que somar a probabilidade do 00 mais a probabilidade do 01. O ponto 1, 0, né? O ponto 1, 0 é a probabilidade de x menor ou igual que 1 e y menor que 0. Isso é a probabilidade, então, do ponto 0, 0 mais a probabilidade do ponto 1, 0. Perfeito?
a função de distribuição acumulada no ponto 1, 1. No ponto 1, 1, vamos lá na tabela. Lembra que eu falei que tudo sai da conjunta? Aí, a probabilidade do ponto 1, 1, tá aqui, ó. Tá? Ela é a probabilidade do 0, 0, mais a probabilidade do 0, 1, mais a probabilidade do 1, 0, mais a probabilidade do 1, 1. Soma esses quatro aqui, ó. 0,70. Aqui eu tenho a probabilidade do ponto 2,0, vocês vão voltar e conferir. A probabilidade do ponto 2,1 somou tudo, né? Que aqui cobriu todos os valores, ó. Todos os valores de x e y são menores ou iguais do que do que 2, 1, porque o x é menor ou igual que 2, né? E o y é menor ou igual que 1, então cobre todo mundo. Aí ele fez aqui, ó, só para ilustrar o que a gente estava fazendo. A probabilidade de x menor que 0 com y menor que 0 é 0,10. A probabilidade de x menor que 0 com y menor que 1 é 0,25. A probabilidade de x menor do que 1 com y menor que 0 está 0,30. A probabilidade do x menor que 1 com y menor que 1, 0,70. Observa que a função de distribuição é uma função não decrescente, né? Ou ela cresce ou ela permanece constante. Legal? Deixa eu estar falando aqui. Essa propriedade é muito importante. Se eu quero encontrar a função de distribuição acumulada de x numa conjunta de xy, basta eu mandar o y para o infinito. Se eu tomar o limite da função de distribuição acumulada, tá, de xy, estou mandando o y para o infinito, eu tenho a função de distribuição acumulada de x. E se eu mandar o x para o infinito, eu tenho a função de distribuição acumulada de y. Ok? Aqui vocês vão ler. Aqui eu já falei sobre isso aqui, ó. Até agora vimos que a esperança de x dado y igual a yzinho é um número, tá vendo? Para cada yzinho que eu atribuo aqui, eu gero um número aqui, ó. Mas observe que à medida que y muda, esse valor também muda. Ou seja, para cada valor de y, eu gero uma esperança condicional. E aqui nós estamos dizendo, a esperança de x dado y é uma nova variável aleatória dependendo de y, tá vendo? Vai depender do y que eu vou atribuir aqui, ó. Né? Para cada y aqui, eu tenho uma esperança. Então vamos lá. Y pode assumir quais valores? 0, 1. A esperança de y, dado que... A esperança de x, dado que y assumiu o valor 0, é 1,0476. Está aqui, ó. A esperança de x, dado que y assumiu o valor 0, aqui, ó, é esse valor. E a esperança de x, dado que y assumiu o valor 1, ó, é esse valor aqui. Beleza? E qual é a probabilidade desse cara aqui assumir esses valores aqui, ó? É exatamente a probabilidade do x, do y assumir o valor 0, tá? Essa esperança aqui ocorre com a mesma probabilidade aqui, ó, do y assumir o valor 0, 0,42. E quando é que essa esperança condicional aqui assume esse valor aqui, ó? É quando o y assume o valor 1. Então, se eu pegar essas duas colunas aqui, ó, eu tenho que essa aqui, ó, esperança de x dado y, é uma variável aleatória, tá? Que assume esses valores aqui com essa probabilidade aqui, ó. Então eu posso calcular a esperança aqui fora dessa esperança aqui dentro aqui, ó. Porque isso aqui, mesmo tendo uma esperança aqui fora, é uma variável aleatória, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. A esperança da variável aleatória é um número,
gente sabe disso. A esperança de variável aleatória é um número. Só que aqui, ó, eu não tenho só uma variável aleatória. Tá? Eu tenho o seguinte, aqui eu tenho para cada y aqui, ó, x dado y é uma variável aleatória. Então eu calculei a esperança aqui, encontrei um número, encontrei a esperança, encontrei um número. Aqui eu tenho uma variável aleatória aqui, ó, e posso calcular a esperança dela aqui, ó, a variável aleatória aqui, na verdade, né? E esse aqui são os valores que ela assume. Então eu posso calcular a esperança aqui. Para ficar fácil, ele chamou aqui de z, ó. Ele chamou essa esperança de x dado y de z, tá vendo? Chamou, trocou por uma variável aleatória z, né? Aí ele fala que a probabilidade de z assumir esse valor aqui, ó, é 0,42, que é a probabilidade do y assumir o valor zero. E o outro valor aqui, 0,58, que é esse aqui, ó. A probabilidade da variável aleatória z assumir esse valor aqui, ó, é o 0,58, que está aqui, ó. Aí eu posso calcular a esperança de z, né? Mas não podemos esquecer que o z é simplesmente a esperança de x dado y. Olha lá. A esperança de z é a esperança... Quem é o z? O z é a própria esperança de x dado y. É muito importante gastar um tempo, gente, lendo, escrevendo essa parte, tá? Para entender isso bem, porque no caso discreto a gente consegue ver isso facilmente, no caso contínuo a gente muitas vezes não enxerga. Então a gente precisa ter o caso discreto em mente, tá? E aí aplicou a fórmula de esperança, né? E aí chegou aqui, ó. Aqui depois, quando a gente conseguir, quando eu estiver conseguindo fazer uns desenhos, isso ilustra bastante. Está falando da lei da esperança total, né? Que se você tomar a esperança da esperança de x dado y, você vai encontrar exatamente a esperança de x. E se você tomar a esperança da esperança do y dado x, você vai encontrar exatamente a esperança de y. Perfeito? E seria interessante vocês conferirem isso aí, porque a gente já tem a variável aleatória x lá em cima, né? Então você calcula a esperança de x, depois essa aqui nós já fizemos aqui, ó. Ó, verifiquem que dá exatamente o mesmo valor. Temos a definição de variância condicional, tá? A variância de x, dado que y é igual a yzinho, tá? É a esperança do x menos a média de x dado y igual a yzinho, aqui, ó, que é a esperança de x dado yzinho, de x dado y igual a yzinho ao quadrado, dado essa parte aqui, ó. Beleza? Então, essa parte aqui se repete, ó. Variância de y é a esperança, e repete essa parte aqui. Tá? Repete essa parte aqui. Agora, o que, que vai ficar aqui? Vai ficar a variável aleatória x menos a sua esperança, mas condicional ao y igual a yzinho, ao quadrado. Beleza? Então, por exemplo, dado y igual a zero aqui, ó. A esperança de x dado y igual a zero vai ser a esperança de x menos a esperança de x dado y igual a zero. Esse valor a gente já tem, que é o número ao quadrado, dado y igual a zero aqui, ó. Beleza? A gente vê que a função que pega um y e associa a variância de x dado y igual a yzinho, também é uma variável aleatória, né? Para cada valor de yzinho aqui, ó, que eu coloco aqui, eu tenho o resultado de uma variância. Tá? Então, por exemplo, imagina que eu estou trabalhando com a altura de 1,70 m. Então, eu tenho vários pesos condicionados a 1,70 m. Então, existe a variabilidade desses pesos. Se eu pego o peso de 1,80 m, a altura de 1,80 m, tá? Imagina que eu estou trabalhando com várias alturas. Então, eu fixei a altura de 1,70 m e coletei vários pesos para pessoas de 1,70 m. Então, eu vou ter uma variabilidade nesses dados. Depois coletei dados para pessoas de 1,80 m. Eu vou ter uma variabilidade nos pesos.
para pessoas de 1,80 m e assim sucessivamente. Legal? Vou agilizar aqui porque já estou começando a sentir dor. Então tá aqui, ó. Variância de x dado y igual a zero. Vocês vão fazer essa continha, tá? Usando a definição ali. E dá para usar aquela relação também da esperança da variável aleatória ao quadrado, menos o quadrado da esperança da variável aleatória. Também dá para usar. Faça uma pequena pesquisa aí que vocês vão achar. Aí, ó. Tá aqui. O que eu quero que vocês façam para mim? Uma das coisas que eu quero é que vocês coloquem esse material no caderno, tá? Pegue um caderno que vocês possam me entregar, e vão fazendo, colocando esse material no caderno, devagar. Não é sair copiando o material de qualquer jeito, não. É entendendo. Aí os pontos que você não entender, você vai anotar para a gente discutir na nossa aula síncrona. Na aula síncrona eu vou entrevistar as pessoas, tá? Vou avaliar as pessoas, os alunos, nas minhas perguntas. Então é importante que vocês já tirem as dúvidas antes de eu perguntar para vocês. Então aqui, ó, mesma ideia, né? Para y igual a zero, quando y é igual a zero, a variância de x dado y igual a zero assume esse valor aqui. Quando y é igual a 1, a variância de x dado y igual a 1 assume esse valor aqui que está aqui. E qual a probabilidade de assumir esse valor aqui? É a mesma probabilidade do y assumir zero, que fica aqui. E qual é a probabilidade desse cara aqui assumir esse valor aqui? Ó? É a mesma probabilidade do y assumir um valor 1 que está aqui. Beleza? Eu posso calcular, por exemplo, novamente aqui, ó, a esperança e a variância dessa variável aleatória aqui, ó, porque eu sei quais os valores que ela assume com qual probabilidade, né? Então, posso calcular a esperança e variância. E aí existe uma relação chamada relação fundamental, lei da variância total, que diz o seguinte, que a variância de uma variável aleatória x pode ser decomposta. E vocês vão usar isso bastante em planejamento de experimentos, tá? A variância de uma variável aleatória x pode ser decomposta na média da variância de x dado y, tá vendo aqui, ó? Na esperança da variância de x dado y. Então, olha, na esperança da variância de x dado y, mais, aí troca, ó, joga para fora e joga para dentro, mais a variância da esperança de x dado y. Então, aqui está dizendo que é a média da variância de x dado y, somado com a variância da média de x dado y, tá vendo? Então, é chamada de relação fundamental ou lei da variância total. Isso é importante. Eu estou decompondo a variância, tá? A variação de x, condicionado a y, olha. Estou condicionando a um y, tá? Condicionando a variável aleatória. Então, por exemplo, eu estou estudando peso, eu estou estudando a variação dos pesos condicionado nas alturas. Então, estou dizendo que a variância dos pesos dado a altura mais a variância, a esperança da variância do peso dado as alturas, mais a variância da esperança dos pesos dado a altura. Tá vendo? Então, essa lei é muito importante. E aqui tem um exemplo numérico. Então, a esperança da variância, né, na tabela lá você calcula, encontra esse valor. A variância da esperança na tabela você calcula e encontra esse valor. Então, a variância de x dá essa soma. E você pode verificar de forma direta, lá no início, a variância de x, tá? Vai dar praticamente esse valor por causa de arredondamento, mas são iguais. Tá vendo? A variância total é decomposta na variabilidade interna condicional mais a variabilidade entre as médias condicional, tá vendo? Isso aqui lá pra gente, a gente vai estudando a nova, planejamento de experimentos, a nova dentro do planejamento de experimentos, o professor deve comentar com vocês. Aqui nós temos a definição de covariância. Covariância entre as variáveis aleatórias x e y é dado pela esperança de x menos a média de x. Lembrando, essa esperança de x aqui, esse μ de x aqui, ó, é a esperança de x. E esse μ de y aqui é a esperança de y. Então, a covariância entre x e y é dada pela esperança
Aí aqui dentro aqui do colchete fica x menos a média de x vezes y vezes a média de y. Eu já fiz na sala. Eu quero que vocês também desenvolvam isso aqui, ó. Tá? Multiplica aqui e tal, toma esperança, usa a propriedade da esperança ser linear. E aí vocês vão chegar que a covariância também pode ser dada como a esperança de x vezes y menos μ de x vezes μ de y. Ok? Que é essa fórmula aqui, ó. E aí a gente pode fazer algumas análises. Olha, não provamos, mas é o seguinte. Nós vimos que a distribuição, se as variáveis aleatórias são independentes, a conjunta se fatora no produto das marginais. Isso faz com que, se as variáveis aleatórias forem independentes, a esperança do produto se transforma no produto das esperanças. Olha que ponto importante. Se as variáveis aleatórias forem independentes, a esperança do produto se transforma no produto das esperanças. Mas, se a esperança do produto é igual à esperança, se a esperança do produto é igual ao produto das esperanças, isso não garante que as variáveis aleatórias são independentes. Tá bom? É só a ida, ó. Independência implica que a esperança do produto é o produto das esperanças. A esperança de x vezes y é igualzinho a esperança de x vezes esperança de y. Mas esperança de x vezes y ser igual a esperança de x vezes esperança de y não garante independência. Primeiro ponto importante. Legal? Então, memorizem isso. Agora, então, vamos lá. Se as variáveis aleatórias x e y, se as variáveis aleatórias x e y forem independentes, o que vai acontecer? Esse produto, a esperança desse produto aqui, ó, vai ser igualzinho o produto dessas esperanças aqui, ó. Então, esse termo aqui vai dar zero. Então, a covariância entre x e y é zero. Então, primeiro resultado importante. Todas as vezes que a variável aleatória, que as variáveis aleatórias x e y forem independentes, a covariância entre elas será zero. A covariância entre elas será zero. Beleza? Então, tranquilo. Já a recíproca não é verdadeira, tá? A covariância pode ser zero aqui, ó, não implica independência. Por quê? Covariância zero aqui, ó, só implica que a esperança de x vezes y, passe isso para o lado de cá, é igual a esperança de x vezes a esperança de y. Então, vamos lá. Se a esperança de x vezes y é igualzinha a esperança de x vezes a esperança de y, covariância dá zero. Beleza? Se a covariância dá zero, a esperança de x vezes y é igualzinho a esperança de x vezes a esperança de y, né? Porque se dá zero aqui, eu passo isso aqui para o lado de cá, ó, e chego que a esperança do produto é igual ao produto da esperança. Ok. Então, covariância zero implica que a esperança do produto é igual ao produto da esperança. Esperança do produto igual ao produto da esperança implica covariância zero. Perfeito. Isso é somente sim. Agora, quando entra em independência, não. Quando entra em independência é covariância zero não implica independência. Mas independência implica covariância zero, ok? Independência implica covariância zero. Independência é mais forte, tá? A independência garante para a gente que a função de distribuição conjunta, a função de probabilidade conjunta, se fatora no produto das marginais. E aí é somente se fatora nos produtos das marginais, são independentes, tá? Aí aqui é uma interpretação só, que fala que a covariância mede o grau de associação linear entre x e y. Está falando que eu acabei de falar aqui, se x e y são independentes, então a esperança do produto é igual ao produto da esperança, isso implica covariância zero. Se x e y são independentes, então, aí tá a mesma coisa, né? A recíproca não é verdadeira, tá? Covariância zero não garante independência. Aí ele colocou um exemplo aqui, ó. Ele pegou uma variável aleatória x com distribuição uniforme menos 1 em 1, definiu um AY aqui, ó, como sendo a x ao quadrado. Tá? Aí ele fala que a covariância entre x e y é zero, mas y é dependente de x. Claro, o y é exatamente o x ao quadrado, é extremamente dependente, né? Tá vendo? Vocês vão calcular essa covariância entre x e y aqui, ó.
para ver que é zero, para servir de exemplo onde a covariância dá zero e as variáveis não são independentes. Porque ele construiu elas de forma dependente. Olha, o y depende do valor de x. Para cada valor de x aqui no intervalo menos 1, 1, você gera o valor de y aqui. Então são dependentes. No entanto, a covariância é zero. Olha que coisa interessante. A covariância é zero. Beleza? Vocês vão fazer essa... Porque essa covariância mede a associação linear. Tá vendo aqui, ó? Aí. Mede o grau de associação linear entre x e y. Beleza? Então, é importante fazer um estudo e uma análise. Gente, isso aqui o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, isso gera tempo, tá? Gera momento de reflexão. É legal 2 alunos, 3 alunos sentarem na hora que estiver transferindo para o caderno, conversarem. Um vai no quadro, explica para o outro. A melhor forma para você aprender é quando você está explicando para alguém. Legal. A correlação linear é definida como a covariância entre as variáveis aleatórias x e y, dividido pela raiz quadrada da variância de x vezes a variância de y. Poderia escrever isso aqui da seguinte forma também, né? A raiz quadrada da variância de x vezes a raiz quadrada da variância de y. Só que a raiz quadrada da variância de x é o desvio padrão de x. E a raiz quadrada da variância de y é o desvio padrão de y. Então, a correlação entre as variáveis aleatórias x e y pode ser dado pela covariância entre x e y dividido pelo desvio padrão de x vezes o desvio padrão de y, tá? Então, tem hora que a gente escreve de um jeito, tem hora que a gente escreve do outro, mas a gente tem que lembrar disso aqui, ó. Que a correlação linear entre x e y é essa razão. Qual que é a vantagem disso? A covariância pode assumir qualquer valor entre menos infinito e infinito. Já a correlação não. Ela é um valor adimensional entre menos 1 e 1. Ela assume um valor entre menos 1 e 1. O que eu estou dizendo? Que em módulo, esse numerador aqui ó, é sempre menor ou igual do que esse denominador aqui, ó, em módulo. Beleza? Então, o módulo disso aqui, ó, o módulo disso aqui, que é o módulo disso aqui, ó, é sempre menor ou igual que 1. É isso que nós estamos falando. Olha lá. Uma correlação de 1 está falando que é uma relação linear positiva perfeita, uma relação de menos, uma correlação ρ igual a menos 1 é uma relação linear negativa perfeita, e quando ρ é igual a zero, essa letra que a gente chama de ρ, é a ausência de linearidade. Tá? Não necessariamente independência, tá? Muito cuidado com isso. Ele está fazendo um resumo, vocês vão ler. E aí a gente já vai entrar para o caso contínuo. Então vou dar uma parada aqui que o braço está doendo um pouquinho, mas já tem bastante material para ser estudado aí, tudo bem? Com esse material você consegue entender muita coisa mesmo.